Bom, esse assunto é um pouco complicado, até porque tudo que você fala hoje em dia ou é homofobia, ou você é homofóbico, e até inscritos do canal que são homossexuais chegam pra mim, falam que gostam das minhas opiniões, mas ficam com medo, pois eu apoio Jair Bolsonaro e tenho medo de eu ser homofóbico. Eu só digo o seguinte pra vocês, a sua opção sexual não muda em nada. O seu caráter vem em primeiro plano. Se você não faz mal a ninguém, você terá o meu respeito e ponto final. Você é uma pessoa normal, eu não vou te tratar diferente. E acho que deve ser assim, o respeito em primeiro lugar. Mas homossexualidade, para mim, funciona da seguinte forma. Muita gente acha que é pouca vergonha, outros falam que já nasceu assim, ponto final. E eu já tenho uma visão diferente. Acho que existem dois tipos de homossexuais. O primeiro é aquele que já nasceu assim. Você percebe desde pequeno que é meio afeminado, que até na sua composição, não precisa nem abrir a boca que você percebe que a pessoa é homossexual. Até aquele ex-jogador de São Paulo que nunca se assumiu, mas todo mundo sabe que ele é homossexual. E também existe o outro tipo de homossexual que vem através da tolerância. Esse, para explicar, talvez eu precise entrar um pouco na área do heterossexual. Muita gente fala não homossexual, mas não fala como é o ser hétero. Ser hétero é o seguinte, né, que é muito comum, mas não se exemplificam. Nós, homens, com a nossa libido, quando vemos dois homens se beijando, a gente tem um asco, um tipo de nojo. Homossexuais ficam meio ofendidos com isso, mas é a realidade. Nós temos nojo das pessoas do mesmo sexo, somos voltados a gostar do sexo oposto. Então a gente não tem esse negócio de carícias. Quando a gente vê uma carícia excessiva, nos dá uma leve repulsa, né? Outros conseguem controlar mais, outros menos, né? O desconforto em ver uma cena homossexual, mas aí depende de cada um, né? Eu acho que é como se fosse ímãs do mesmo polo, não consegue, precisa de uma força extrema para fazer esses ímãs se chocarem. E aí chegamos nessa força extrema. Acho que uma pessoa, para se tornar homossexual, existem dois tipos, dois casos. Ou ela teve um trauma muito forte, né? Algum tipo de trauma, foi abusado por um homem quando era pequeno, uma pessoa do mesmo sexo, e aí a pessoa perde a noção da sexualidade e acaba aí ficando traumatizado, né? E existe um outro tipo. Já o outro tipo é através de muito esforço, através dos anos, quebrando aquela intolerância, né? Essa força que faz aquela repulsa. Por exemplo, temos o caso do Bluezão. Você conhece o Bluezão, né? É um vlogueiro da internet aí já muito antigo, que já participou do Pânico, e ele é voltado a fazer porquices, né? Já colocou até fezes no pão e comeu. E o que ele fazia? Ele beijava senhoras na rua, senhoras sem dente, pessoas desprovidas, assim, já de certa idade, né? Desprovidas de cuidado com a beleza. Aí depois ele foi passando para travestis, né, que tinham formas femininas, ele conseguia fazer isso e fazia vídeo na internet. E agora, hoje em dia, você vê ele beijando homens que não tem nenhum traço feminino. Você vê que ele foi perdendo aquela intolerância, foi ficando tolerante e acaba agora hoje pegando qualquer coisa. Isso acontece muito, pessoas que fazem sexo com animais, coisa que não é dita, mas a pessoa vai perdendo um pouco o foco, sabendo o que é o distinguir, né? Ele não sabe mais, ele consegue pegar qualquer coisa. E aí o cara pode falar que não é homossexual, mas ele está pegando a pessoa do mesmo sexo, ela é homossexual. Tem aquela história de bissexual, né? Não importa, você faz parte dos homossexuais. Mas para acontecer isso, a pessoa tem que ser realmente assim, chegar a limites, como foi comer fezes, né? Tem que ir aos extremos, tentar se relacionando há muito tempo, ir correndo atrás. É difícil, né? Mas acontece esses casos, mas também eu acho que quando chega a esse nível, né, a tolerância chega a tal ponto, não tem volta. Muita gente fala de cura gay, que a pessoa pode se curar, é isso. Eu não acredito nessas coisas, mas enfim. Agora falando sobre o aspecto político, né? Como os partidos usam a homossexualidade como arma para jogar o povo um contra os outros, né? A homossexualidade, por mais que existem problemas, né, que devem ser sanados, né? Violência contra homossexuais, mas nada aqui no Brasil é digno de tanta atenção assim, já que a violência atinge praticamente todo mundo, né? Não importa se é homossexual ou não. Claro que casos devem ser analisados, né? Deve haver cuidados. Mas os homossexuais têm aquela fama de... Eles sofrem realmente na vida, isso é claro, mas quando eles estão lá, no momento frágil da vida, os pais não aceitam, né? Tem problemas para se socializar,
Chega um partido e fala que tem a cura, fala que eles têm agora a salvação e a ajuda, e eles acreditam. Que é o caso do PSOL, por exemplo, né, que apoia o LGBT, mas Luciana Genro vai para Cuba e levanta o braço para Che Guevara. Che Guevara quer assassinar homossexuais. Ou seja, eles estão sendo usados e nem sabem. Se eles soubessem que esses partidos apoiam movimentos comunistas, né, ideologias comunistas, eles saberiam que eles seriam assassinados assim que eles entrassem no comando de verdade, realmente, como qualquer ditadura aí comunista. E eles são utilizados e fica aí batendo nessa mesma tecla e são jogados contra o povo. E aí acabam sendo até mais odiados e gerando até mais preconceito, coisa que não deveria acontecer. No caso das escolas, um dia me perguntaram, mas você falou que criança não tem que querer nada. Mas não tem mesmo. Isso é sexualidade, criança não está na época para isso. Entendeu? Eu acredito que escola é lugar para estudo e esses assuntos chegam depois, né? Ou fica a cargo dos pais, ou depois eles fazem isso nas suas vidas pessoais, quando são pré-adolescentes e adolescentes, e ponto final. Mas a homossexualidade, para mim, eu acho que é um caso bem definido, não tem muito segredo. Eu só acredito que a política brasileira vem utilizando homossexuais como uma arma, né? Vem iludindo eles. E muita gente é preconceituosa ainda, mas eu não vejo problema algum. Acho que a única coisa homofóbica que eu falei aqui é por ter nojo de homem, mas não é homossexuais, é pessoas do mesmo sexo. Isso aí é comum, todo heterossexual é assim. E para você quebrar esse tipo de intolerância com a pessoa do mesmo sexo, essa aproximação, é uma coisa assim muito difícil. Muita gente fala, então hoje em dia tem mais homossexuais. Eu já falei isso antes. Eu não acredito que as pessoas consigam, assim, do nada, se tornar homossexuais tão facilmente, assim. Pode ser, talvez eu discuta, vocês dizem, pode falar aí nos comentários se isso é verdade para vocês. Eu tenho lá minhas dúvidas se existem mais homossexuais hoje do que existia antigamente. Para mim sempre existiu praticamente a mesma quantidade, mas hoje em dia talvez apareçam alguns aí meio, né, que acabam tolerando um pouco mais de algumas coisas a mais aí na vida. Mas enfim. É isso que eu ia falar sobre a homossexualidade. Antigamente eu era muito mais voltado a protegê-los, mas hoje em dia eu vejo que eles são, essa proteção toda, né, acaba sendo usado para utilizar ele para jogar o povo contra si mesmo. Né? E isso é errado. Não vamos distinguir as pessoas nem pela sua opção sexual, vamos respeitar a todos. Thank you very much, until next time.